Olá, irmãos, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, domine nossos corações e sejamos agradecidos. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero mais uma vez compartilhar com você de uma porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, do versículo 5 ao verso 10. Jeremias 17, versículos de 5 a 10. O tema da nossa reflexão neste dia é Bendito o homem que confia no Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz a carne mortal o seu braço e aparta seu coração do Senhor, porque será como arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Bendito o homem que confia no Senhor. A missão do profeta Jeremias é uma missão ingrata, difícil. Quando Deus convoca o profeta, já diz para ele que ele pregará um povo de dura cerviz, um povo rebelde, um povo que não quer ouvir, um povo incircunciso de ouvido. Não é fácil o que o profeta Jeremias tem a fazer. A sua missão é pregar para quem não quer ouvir, é uma pregação de testemunho, de juízo, e mesmo assim ele faz. E nesse pequeno trecho do livro de Jeremias, nós temos uma lição extremamente importante para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã, para a nossa visão de mundo. O profeta deixa claro aqui qual deve ser o caminho daquele que quer servir a Deus, quer viver a vida cristã em plenitude, quer obedecer a Deus em todos os seus passos. Ele nos traz 3 lições que eu quero compartilhar com você nesse dia. A primeira delas, não confie em si mesmo. O profeta deixa claro no verso 5, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. A ideia do texto aqui, ao contrário do que muita gente pensa, não é que você não deve confiar no próximo, não deve confiar no outro. A ideia aqui, o que o texto está condenando, é você confiar em si mesmo e de tal forma que seu coração se afaste do Senhor. O texto deixa claro, apartar o seu coração do Senhor. Ou seja, você confia tanto em si mesmo que gradativamente seu coração se afasta. Não confie em si mesmo, não confie na sua capacidade, não confie no seu talento, não confie na sua riqueza, não confie no seu poder. Confia em Deus e não em si mesmo, porque aqueles que depositam sua fé em si mesmo fracassarão. Jesus disse em João 15, sem mim nada podeis fazer. No âmbito espiritual, precisamos viver em total dependência de Deus. Por isso não cabe a ninguém que deseja servir a Deus o orgulho, a soberba, a arrogância, achar que sozinho poderá resolver todas as coisas. Pelo contrário, precisamos viver em uma contínua dependência do poder de Deus. Nesse mesmo livro do profeta Jeremias, há um versículo famoso, Jeremias 9, 23 e 24, que diz o seguinte, não se glorie o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, nem os ricos nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, se glorie em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, pois destas coisas me agrado. Não se glorie na sua força, não se glorie na sua sabedoria, não se glorie nos seus recursos, porque você falhará, você fracassará. O salmista nos diz, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela a vossa confiança. Pelo contrário, precisamos em tudo confiar na providência, no cuidado de Deus, na soberania divina, no seu trato para com o seu povo.
Segunda lição que aprendemos nesse texto: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Perceba o contraste. Maldito o homem que confia no homem, mas bendito, abençoado, bem-aventurado aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque esse será semelhante a uma árvore plantada junto ao ribeiro da água. Ele não teme o período de sequidão, de escassez, de seca, porque o seu sustento vem de Deus. As suas raízes estão próximas do ribeiro, lá elas buscam esse nutriente, lá elas buscam a energia, lá elas buscam a força para permanecer firme no ano de sequidão, porque mesmo no ano de sequidão continuará a dar seu fruto, porque a origem da sua força, a origem do seu poder, a origem da sua vida e da sua vitalidade está em Deus. Por isso o salmista nos diz: abençoado, bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Esta é uma repetição contínua nos Salmos. Precisamos confiar ao Senhor em todos os nossos caminhos. O livro de Provérbios nos diz: confia no Senhor em todos os teus caminhos e não se estribe em seu próprio entendimento. Não tenha o seu entendimento por fundamento, por alicerce de sua vida, porque você vai cair, porque você vai quebrar. Pelo contrário, em todo o teu caminho confia no Senhor. Ele vai te dar prosperidade segundo Deus. Perceba a semelhança desse trecho de Jeremias com o Salmo 1. No qual o justo prospera, porque ele é como a planta plantada junto a ribeiros de água, uma imagem de prosperidade, uma imagem que comunica algo que dará frutos, que haverá colheita, que haverá abundância, que haverá paz. É esta a ideia do texto aqui. Por isso precisamos deixar claro: a nossa confiança está em Deus. Você tem confiado em Deus nesses dias? Tem depositado em Deus a sua confiança? Ou você tem confiado nos seus contatos sociais? Você tem confiado na influência política que você pode exercer? No poder que o dinheiro pode trazer à sua vida? É preciso que possamos refletir em quem estamos depositando a nossa confiança. Se em Deus ou em alguma figura política, ou no nosso pastor, ou na nossa carteira, ou na nossa sabedoria. Precisamos viver em total dependência de Deus, em total confiança em todas as nossas áreas. Por quê? O verso 19. Enganoso é o coração. Verso 9, desculpe. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Se você confia em si mesmo ou em Deus, Ele sabe. O homem não sabe. Nós só vemos a aparência, mas Deus vê o interior. Ele sonda os corações. Ele conhece aquilo que está no oculto do meu ser. Por isso que Ele dará a cada um segundo as suas obras. Em quem você tem confiado? Em si mesmo? Há no seu coração uma arrogância, uma raiz de soberba? Você se acha o tal, melhor do que os seus colegas de trabalho, melhor do que os seus irmãos na igreja, acima de todos, mais capaz, mais poderoso, porque você tem mais recurso, porque você é mais forte, porque você tem mais conhecimento e informação. Cuidado com isso. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Provérbios capítulo 16, versículo 18. Em quem você tem depositado o seu coração? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de amar mais um e aborrecer o outro. Jesus nos diz: em quem você tem depositado a sua confiança? Em Deus? Em Mamon? Nas riquezas? Em quem você tem depositado essa confiança? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Confiar e ter esperança andam lado a lado, porque confiar em Deus e ter esperança nele é saber que Ele é o nosso provedor. Não faltará o pão sobre a nossa mesa, ainda que você esteja desempregado, porque é Deus que garante o alimento e o sustento dos seus servos. Não vai faltar energia, saúde para você, porque é Deus quem te dá.
Ele vai à sua frente abrindo as portas. Ele te sustentará, ele sustentará a sua família, ele abençoará a sua casa, ele cuidará dos seus filhos, porque Deus tem um compromisso com a sua palavra. A sua vida está guardada nas mãos de Deus. A sua aliança é garantida não no seu compromisso, não em mim, não em você. Quem garante a nossa aliança com Deus é o próprio Deus. Por isso, nesse dia, possamos estar depositando plenamente a nossa confiança em Deus que nos sustenta. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.